Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje vamos para uma aula que nós vamos trabalhar alguns conceitos, alguns exercícios na verdade, com relação à função modular. Tentar construir alguns gráficos, ver o que a prova pode perguntar quando o tema é função modular. Então não sai daí que após a vinheta a gente começa a aula e solta a vinheta! Seguinte, galera, é claro que se a gente vai trabalhar com exercício, alguns conceitos de função modular, é óbvio que vocês precisam lembrar de toda a definição de módulo e por isso vocês podem entrar na playlist aqui na Estrada com os Profs, aula de função modular, equação modular, inequação modular, definição de módulo, aula de exercícios de equações, tem bastante coisa a respeito de módulo antes de tu assistir esta aula sobre exercício de função, tá bom? Então vamos lá, eu não vou encher de linguiça com bastante texto, eu vou colocar a função direto e em cima da função nós vamos tentar fazer a construção e ver o que a prova pode perguntar, beleza? Suponha que a tua prova apareça exatamente essa função. Primeiro, o que o cara pode pedir? Ele pode pedir normal f de 1, f de 2, f de 3. Ele pode colocar uma função g e pedir a composição f de g de x. Ele pode perguntar se essa função é ímpar, se essa função é par, se essa função é injetora. Ele pode pedir a imagem dessa função. Então a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que a pergunta que vem em cima de uma função, não importa se é uma função modular, se é uma função exponencial, se é uma função trigonométrica. Quando a gente fala de função, função é um comportamento e qualquer pergunta pode aparecer dentro de qualquer modelo de função, tá bom? Mas, para que a gente possa trabalhar com o módulo em específico, vamos tentar fazer a construção dessa função aí, tá bom? Primeiro, aparece aqui a ideia de um módulo. Então, vamos lembrar que para trabalhar retirando o módulo, a gente tem que fazer o que mesmo? Estudar o sinal. Então, essa estrutura que está aqui dentro, ela talvez possa abrir em situações diferentes. Por quê? Porque lembra da definição de módulo, quando a estrutura não é negativa, ela simplesmente se repete. E quando a estrutura é negativa, tu tem que trocar o sinal. Então, o primeiro passo é em cima disto aqui apenas. Eu vou ignorar este 2, ok? Vou pensar apenas nisso aqui e a gente vai fazer o estudo do sinal. Professor, por que ignoro o 2? Porque eu quero descobrir a estrutura modular, tá bom? Aquele 2 é um acréscimo fora do módulo. Então, para estudar o sinal, o que a gente faz mesmo? A gente iguala a estrutura a zero e vai ficar x² menos 6x mais 8 igual a zero. E aí cada um resolve da maneira que bem entender. Hoje não é uma aula sobre estrutura do segundo grau, então eu vou colocar a resposta direto, tá bom? Uma resposta vai ser 2, outra resposta vai ser 4. Para quem lembra de sobreproduto, ó, a soma dá 6 e o produto dá 8. O que a gente faz com isso mesmo? Nós vamos jogar no gráfico. Então vai lá, ó, sobre o eixo X, vou marcar o ponto 2 e o ponto 4, que são as nossas raízes. Agora, vou lembrar da estrutura quadrática, função do segundo grau, uma parábola, que neste caso tem concavidade voltada para cima, porque o coeficiente do x² passa a ser positivo. Este desenho torna-se importantíssimo, porque é através dele que eu entendo o sinal. Existe aqui, ó, a parte positiva, vou até escrever, ó, a parte positiva, e também existe aqui, ó, a parte negativa. Meu Deus, professor, mas para que serve isso? Serve para a gente entender o comportamento da estrutura do módulo. Desse jeito, tudo que for positivo, a gente repete a estrutura. Tudo que for negativo, a gente tem que trocar o sinal da estrutura. Então acontece que essa nossa função, ela vai ter essa carona aqui, ó, f de x vai ser igual a quem? Ela vai abrir em mais de uma estrutura, ok? Tem pedaço que ela é positiva, e quando for positiva, tu repete a estrutura, ficando x² menos 6x mais 8 do jeito que estava. Mais este 2 que aqui a gente encontra ele. Para não perder muito tempo e espaço do quadro, para não precisar apagar, ó,
8 mais 2, então veja que foi feito 8 mais 2, então na verdade ficou aqui mais 10, ok? Agora existe uma parte também que é negativa. O que acontece na parte negativa? Troca o sinal, só do modo, vai ficar lá, ó, menos x quadrado mais 6x menos 8, mais o 2 a gente repete, ok? Então trocou o sinal de toda a estrutura que estava dentro do módulo, porque existe uma sequência onde acontece resultados negativos se eu substituir o x por números entre 2 e 4, ok? Agora, para não precisar ocupar espaço do quadro, mesma coisa, ó, menos 8 mais 2, e vamos encontrar aqui menos 6. Então significa que essa nossa função, ela vai abrir em duas partes, mas eu quero deixar bem claro, quando eu estiver fazendo um exercício desse, dentro de qual intervalo isso acontece. Olha aqui, ó, esse primeiro trecho, ele vai acontecer quando o x estiver à esquerda do 2, então se o x for menor que 2, ou o x estiver à direita do 4, x maior que 4, ok? Agora, esse trecho aqui vai ocorrer quando? Se o nosso x estiver entre 2 e 4. Agora, se tu assistiu todas as aulas de módulo, deve estar pensando, ô professor, não está faltando alguma coisa? Sim, está. Não esqueça que o valor que zera a estrutura, ele também pertence à minha resposta. Portanto, a gente costuma colocar na parte positiva, né? Ó, então, se x menor ou igual a 2, ou se x maior ou igual a 4. Então, a nossa função se resume a isto aqui. Inclusive, isto, eu falei no início da aula, né, que a gente ia ver possíveis perguntas, isso pode ser uma pergunta da tua prova. Ele pode ir lá colocar, por exemplo, uma questão de somatório para vocês, e ele fala assim, ó, é correto afirmar que isso é equivalente a isso, que essa função pode ser escrita por esta situação que aqui se encontra. Deu para compreender como que a gente pode trabalhar com essa estrutura? Isso é interessante depois do seguinte, ó, vamos pensar agora aqui, ó, vamos ignorar um pouco esse pedaço. E se eu cobro lá, eu não, né, uma prova, pede para que a gente calcule o valor de f de 3. Se eu quero encontrar o valor de f de 3, aonde que eu devo substituir? Na estrutura aqui em cima ou na estrutura aqui embaixo? Veja, ó, f de 3. 3 está dentro da estrutura. Então, a gente usaria esta função aqui. Ficaria menos o 3 elevado ao quadrado, mais 6 que multiplica o 3, menos o 6. Daí eu vou encontrar o valor da f de 3. Então, vamos ver quanto vai dar essa f de 3 aí? Essa f de 3 vai dar 3 elevado ao quadrado são 9. O menos estava fora, então fica menos 9. 6 vezes 3 mais 18. Menos este 6 que estava ali. Então, 18 desconta 9, dá 9. 9 menos 6, a gente vai encontrar, então, que a f de 3 vai ser exatamente 3. Professor, por que está calculando a f de 3? É só um exemplo, é só para vocês entenderem. A gente abriu a estrutura e quando eu abro, eu sei bem certinho aonde que eu devo substituir cada ponto. Assim como, por exemplo, se o cara pede agora um outro valor, ó, vou jogar aqui uma f de 0. Se eu quero a f de 0, como que fica a minha f de 0? Professor, joga aqui de novo. Não, porque agora o 0 ó, é menor do que 2. Então, para calcular a f de 0, vou ter que jogar na estrutura aqui de cima. Vai ficar 0 ao quadrado, menos 6 que multiplica 0, mais 10. Pronto, a gente vai encontrar, então, que a nossa f de 0 vai ser igual. Não vou nem fazer a continha, né? Porque é tudo zero, né? Olha aqui, ó. Aqui vai zerar, vai sobrar quanto pra gente? Só o nosso termo independente, que é 10. Pronto, f de 0 vale exatamente 10. E se tu jogasse no lugar errado, com certeza encontraria outro resultado. Ó. Já pensou se eu jogo 0 aqui? Vai zerar esse, vai sobrar quanto? Menos 6. Então, muito cuidado com isso, tá bom? Pode ser possíveis perguntas. Nós vamos fazer o seguinte, já que a gente fez ali a situação de retirar a estrutura inicial e montar uma nova forma algébrica em cima da ideia de módulo, vamos fazer a construção gráfica agora? Então, vamos ver lá. Professor, e se eu quiser construir o gráfico dessa função
como é que fica essa estrutura aí. Vamos lá, vou pegar a régua aqui, eu estou de costa para vocês, tá bom? Mas vocês estão observando aí que eu só vou fazer a construção de um plano cartesiano. Vou usar a régua aqui para ficar mais bonitinho, né? Então vamos lá. Eixo Y e eixo X. Tomara que não fique torto aí. Vamos ver aqui. Eixo Y e eixo X. E nós vamos fazer a construção gráfica, então, desta função. Meu Deus, professor, mas como que eu vou fazer a construção gráfica desta função aí? Vamos lá. Primeira coisa importante, ó, são esses pontos aqui que delimitam a nossa estrutura, ó, que no caso é o 2 e 4. Então, eu aconselho vocês, quando forem fazer a construção, fazer a marcação. Eu não vou fazer nada muito perfeito aqui por causa da escala. Se eu usar de 1 em 1, fica pequenininho, então eu vou fazer algo meio fora de escala. Vou marcar o 2, digamos, aqui assim, ok? E vou marcar o 4 mais ou menos por aqui assim. E olha o que eu vou fazer que é interessante aqui, ó. Vou fazer um pontilhado passando por esse 2. E vou fazer um pontilhado também passando pelo 4. Professor, por quê? Isso aqui não é o gráfico, mas isso aqui é a minha limitação, porque eu sei aonde que eu posso trabalhar, tá bom? Ficou meio feinho aí um pouco pontilhado, mas é só para ter uma base, beleza? Então, o que que acontece? Eu sei que antes desse 2, eu tenho essa estrutura gráfica. Entre o 2 e o 4, eu tenho essa estrutura gráfica aqui. E após o 4, eu tenho novamente essa estrutura gráfica aqui. O que a gente pode pensar? Num primeiro momento, vamos só pensar num esboço, alguma coisa bem geralzona. Isto aqui, ó, que está aqui em cima, ó, é uma parábola, ok? E esta parábola tem concavidade voltada para cima. Isso aqui também é uma parábola, porém esta parábola tem concavidade voltada para baixo. Professor, como é que tu sabe disso? Coeficiente do x² positivo, coeficiente do x² negativo, ok? Agora, é uma construção gráfica onde a gente vai quebrar pelas metades. Vamos supor o seguinte, ó. Se eu não tivesse essa separação aqui, ela seria inteira uma parábola com concavidade voltada para cima. Porém, ela tem uma quebra entre 2 e 4. Então, essa quebra vai fazer com que eu construa, digamos, algo assim, ó. Vai ficar pedaço da parábola antes do 2, não tem a parábola entre o 2 e 4 e pedaço da parábola após o 4. Essa seria a nossa ideia. Professor, e o que eu faço para poder construir? Eu vou fazer só um esboço gráfico, mas uma ideia é jogar pontos, ok, galera? Então, tu vai trocando pontos, igual a gente fez aqui, ó. A gente vai trocando pontos. No caso, se eu quero construir o pedaço antes do 2, eu começo jogando pontos antes do 2, tá bom? Mas só para a gente ter referência aqui, os únicos pontos que eu vou jogar de verdade é o 2 e o 4, para saber nesse pontilhado aonde que ela se encontra. Será que a parábola vai fazer isso aqui e parar aqui assim? Será que ela vem até encostar no 2? Será que ela vem até aqui? Então isso que é importante vocês encontrarem. Vamos lá então, ó. Vamos calcular primeiramente a f de 2. Quem vai ser a nossa f de 2? Vai trocar exatamente aqui, vai ficar lá 2 elevado ao quadrado, menos 6 vezes 2, mais 10, ok? Então a gente vai encontrar aqui a nossa f de 2. Vou colocar o resultado direto, beleza, galera? 2 elevado ao quadrado são 4. 4 mais 10 são 14. 6 vezes 2, 12. 14 menos 12 vai dar exatamente 2. Então significa que o ponto 2 estará ligado em y também no 2. Então seria um pontinho aqui assim, beleza? O que eu vou fazer também? Vou jogar o 4 agora. Vamos jogar o 4, quanto vai dar? F de 4 vai ser exatamente igual a quanto? F de 4 vai ser 4 elevado ao quadrado, que é 16, menos 6 vezes 4, que é 24, mais 10. E fazendo o cálculo, a gente vai encontrar também que f de 4 vai dar exatamente 2. Então, teria também um pontinho aqui assim. Por que isso é importante? Vou fazer só um esboço, beleza? Então, olha aqui nesse esboço o que vai acontecer. Eu vou ter pedaço da parábola para cá.
outro pedaço da parábola para cá. Tá aí. Quer ser mais específico? Jogue mais pontos. Tá bem fora de escala, beleza? Não vou nem desenhar para não ficar feio. Mas esse ponto aqui, para quem lembra, ó, deve ser qual valor? Eu sei que tu respondeu 10, porque 10, ó, pontinho que corta o eixo Y, nosso termo independente. Professor, e agora esse trecho aqui, o que vai acontecer? Esse trecho que vai acontecer, ó, ele vai ser pedaço da parábola. Vai ser só a parte do meio. Então vai ser só a nossa concavidadezinha ali, beleza? Para quem quiser ser bem específico quanto a desenhar, teria que, vou deixar bem claro aqui, né? Ó, a gente vai fazer aqui, essa curvatura mais ou menos aqui. Para quem quisesse uma curvatura bem perfeita, o ideal seria achar esse pontinho aqui, que é o nosso vértice, ok? Não vou entrar em detalhe, mas vértice é menos B dividido por 2A. Nesse caso, o vértice vai ser exatamente 3. Para quem lembra, é a média das raízes, ó. 4 mais 2 divididos por 2 vai dar exatamente 3. Então, aqui o vértice estaria exatamente no ponto 3. Professor, mas ligado com quanto? Eu já fiz o cálculo para vocês, ó. 3 estaria ligado com 3. Então, aqui teria que ser exatamente o número 3. Claro, tá bem fora de escala, é só para vocês terem uma ideia do esboço gráfico que a gente vai encontrar. Nossa, professor, que gráfico feio, ficou pedaço para cá, pedaço para lá. Não importa se é feio ou bonito, o importante é que tu entenda esta ideia, ok? Que continua sendo uma função. Tu vai construir do mesmo jeito que já construía as funções. E agora, para a gente finalizar, vamos pensar numa possível pergunta que o cara pode jogar para a gente quando cai esse tipo de ideia. A pergunta que o cara mais cobra exigindo que a gente construa o gráfico é exatamente a imagem. Quem seria a imagem desta função aí? Muito aluno provavelmente erraria se ignorasse a ideia do modo. Daí lembra lá da função do segundo grau. Ah, a função do segundo grau, para que a gente encontre a ideia lá da nossa imagem, a gente tem a dependência do vértice. Daí o cara vai lá, acha o vértice e já joga para achar a minha imagem. Ou pior, o cara que lembra de módulo, módulo não pode ser negativo, então é do 0 para cima. É cheio de detalhezinho que a prova tenta induzir vocês ao erro. Ele coloca ou do y do vértice para cima, daí o cara que ignora o módulo erra o exercício, ou coloca do 0 para cima, porque o cara que ignora a análise por completo, pensa só no módulo, erra também. Aqui, ó, tá bem evidente que o ponto mais embaixo que a gente tem é o ponto 2. Então, a imagem desta função aqui passa a ser o nosso y maior ou igual a 2. Y pertencente aos reais de tal modo que o y seja maior ou igual a 2, beleza? Vou sair da frente aqui. Fique à vontade para dar um print, copiar o que tem que copiar aí, ótimo. E daí é óbvio que sempre que no final da nossa aula a gente passa um desafio para vocês e hoje não vai ser diferente. Então fica aí que vem o desafio na tua janela, na tua tela, na tua, sei lá, celular. Não importa onde. Vai lá, solta o desafio pra gente. Vamos lá, galera, desafio aqui no quadro. Então, já que tu pegou a manha, assistiu muito bem essa aula que a gente trabalhou com todos os detalhes que ele pode colocar em cima de, óbvio, um modelo de função modular, ok? Eu quero que vocês façam a mesma coisa agora, ok? Eu quero construção do gráfico e imagem desta função. De novo, construção do gráfico e imagem. Manda pra mim aonde mesmo? Na estrada com os profs que eu confiro a tua resposta. Falou, um abraço, até a próxima.